Resumo do livro Obrigado pelo Feedback, de Sheila e Douglas Stone. A ciência de receber feedback no HD do mundo. Iniciamos hoje a análise de Obrigado pelo Feedback. A análise profissional da obra revela que gastamos bilhões de dólares anualmente treinando líderes para dar feedback, mas quase nada treinando as pessoas para receberem. Tecnicamente, o receptor é quem decide se a informação será absorvida ou descartada. No HD do mundo, enfatizamos que receber feedback de forma eficaz não significa aceitar tudo passivamente, mas sim ter o sistema operacional mental para filtrar o que é útil, mesmo quando a mensagem vem mal embrulhada. A análise técnica demonstra que a nossa biologia cria um conflito entre duas necessidades humanas básicas: o desejo de aprender e crescer, e o desejo de ser aceito como somos agora. A grande contribuição de Ian Stone é a identificação dos gatilhos do feedback, as barreiras psicológicas que nos impedem de ouvir a mensagem. No HD do mundo, destacamos que esses gatilhos agem como firewalls mentais. Quando um feedback dispara um gatilho, nossa capacidade de processamento racional é sequestrada pela emoção. Em 2026, em um mercado que exige adaptação constante, saber desarmar esses gatilhos é a habilidade de sobrevivência definitiva. A análise profunda sugere que, ao entender por que reagimos defensivamente, podemos transformar conversas tensas em oportunidades reais de upgrade na carreira e nos negócios. Integrar os conceitos desta obra no seu cotidiano significa reconhecer que o feedback é a única forma de enxergarmos nossos pontos cegos. No HD do mundo, tratamos o feedback como o espelho retrovisor da liderança. Ao longo desta série, exploraremos os 3 tipos de gatilhos: de verdade, de relacionamento e de identidade, e como cada um deles afeta seu desempenho. Prepare-se para aprender a extrair valor até dos feedbacks mais injustos ou mal comunicados. No HD do mundo, o objetivo é transformar você em um receptor de elite, capaz de acelerar seu aprendizado através de qualquer interação. Parte 1. Os 3 gatilhos do feedback, menos porque reagimos mal. A análise profissional de Ian Stone identifica que a resistência ao feedback não é falta de educação, mas uma reação biológica a 3 tipos de ameaças. No HD do mundo, desmembramos esses gatilhos. O primeiro é o gatilho da verdade. Ele dispara quando o feedback parece simplesmente errado, injusto ou fora de contexto. Tecnicamente, se o seu cérebro processa a informação como mentira, ele a descarta imediatamente para proteger sua percepção da realidade. A análise técnica mostra que o erro aqui é focar no que está errado no feedback, em vez de procurar ou o que pode estar certo ou qual é a perspectiva que você ainda não enxergou. O segundo é o gatilho do relacionamento. Aqui, o problema não é o conteúdo, mas o mensageiro. No HD do mundo, explicamos que o cérebro foca em quem ele pensa que é para me dizer isso, ou ele faz a mesma coisa. O foco muda da mensagem para a dinâmica de poder ou confiança entre as partes. Por fim, o mais profundo é o gatilho da identidade. Este ataca quem você acredita que é. Se você se vê como um líder competente e recebe um feedback negativo, seu sistema emocional entra em colapso. A análise profunda sugere que esse gatilho causa uma inundação cognitiva, onde você perde a capacidade de processar dados porque sua autoimagem está sob ataque. A integração deste conhecimento no HD do mundo exige que o líder aprenda a nomear o gatilho no momento em que ele surge. Ao dizer para si mesmo, isso é apenas o meu gatilho de identidade gritando, você recupera o controle racional. Em 2026, a agilidade de aprendizado
depende da velocidade com que você desativa essas defesas. No HD do mundo, enfatizamos que entender os gatilhos permite que você pare de se defender e comece a minerar a informação em busca de pepitas de ouro, mesmo em uma montanha de lama. Identificar o gatilho é o primeiro passo para transformar uma conversa ofensiva em um plano de ação estratégico para o seu crescimento. Parte 2. Desmembrando o feedback menos gratidão, avaliação e instrução. A análise profissional de Stone revela que um dos maiores motivos de estresse nas empresas é a conversa cruzada, quando alguém quer um tipo de feedback, mas recebe outro. Tecnicamente, existem 3 categorias essenciais. A primeira é a gratidão ou reconhecimento. Sua função é motivar e validar o esforço. É o cérebro recebendo um sinal de que está no caminho certo. No HD do mundo, destacamos que, sem reconhecimento, o colaborador sente-se invisível. A segunda é a instrução ou coaching. O objetivo aqui é o aprendizado, ajudando a pessoa a expandir suas habilidades. A análise técnica mostra que este é o feedback focado no crescimento futuro. A terceira categoria é a avaliação. Ela serve para dizer onde você está em relação a uma expectativa ou padrão, notas, rankings, avaliações de desempenho. No HD do mundo, explicamos que o problema surge quando você busca instrução para melhorar, mas seu chefe entrega uma avaliação punitiva, ou quando você precisa de reconhecimento pelo esforço extra, mas recebe apenas coaching sobre o que ainda falta fazer. A análise profunda sugere que a avaliação é o tipo que mais dispara gatilhos, pois o cérebro a interpreta como um julgamento definitivo para que o feedback funcione. Emissor e receptor precisam estar alinhados sobre qual desses 3 pacotes de dados está sendo trocado. A integração deste pilar exige o que chamamos de alinhamento de intenção. No HD do mundo, tratamos essa distinção como a limpeza dos filtros da comunicação. Antes de dar ou pedir feedback, pergunte: eu preciso saber como melhorar a instrução ou preciso saber onde estou pisando a avaliação? Em 2026, líderes de alta performance são aqueles que sabem dosar essas 3 categorias. No HD do mundo, o segredo é entender que a instrução só é ouvida se o receptor sentir que sua posição está segura, avaliação clara e que seu esforço é visto reconhecimento. Desmembrar o feedback é a única forma de garantir que a informação certa chegue ao destino certo, sem causar curto-circuito emocional. Parte 3. O gatilho da verdade. Enxergando o ponto cego. A análise profissional da obra de Stone aponta que o gatilho da verdade é disparado quando acreditamos que o feedback é factualmente incorreto. Tecnicamente, o erro que cometemos é a divergência de dados. Nós temos acesso aos nossos pensamentos e intenções, enquanto os outros têm acesso apenas aos nossos comportamentos e ao impacto que eles causam. No HD do mundo, destacamos que você não pode ver seu próprio rosto sem um espelho. Da mesma forma, você não consegue ver seus pontos cegos comportamentais, menos como o tom de voz agressivo em reuniões ou a linguagem corporal de desinteresse, sem o feedback alheio. A análise técnica revela que o que chamamos de mentira é, muitas vezes, apenas uma perspectiva diferente e legítima sobre a nossa performance. Para desarmar este gatilho, a estratégia de Harvard é mudar a pergunta de isso. Está certo? Para o que há de atraente nisso, no HD do mundo, explicamos que mesmo um feedback 90% errado pode conter 10% de uma verdade essencial que você ignora. A análise profunda sugere que devemos buscar os dados por trás das etiquetas. Se alguém diz que você é centralizador, em vez de negar
Pergunte: quais comportamentos específicos te deram essa impressão? Isso transforma um julgamento abstrato em dados concretos que podem ser analisados friamente. No HD do Mundo, tratamos o feedback como uma segunda câmera que captura ângulos que a sua visão interna jamais alcançaria. A integração desta mentalidade exige o fim da postura defensiva. No HD do Mundo, enfatizamos que o líder de 2026 entende que sua intenção não é o seu impacto. Você pode ter a intenção de ser prestativo, mas causar o impacto de ser intrusivo. A análise final desta parte é clara. Aceitar o feedback não significa concordar com tudo, mas sim entender como você é percebido pelo mercado e pela equipe. Ao minerar seus pontos cegos, você ganha o poder de ajustar sua rota antes que pequenas falhas de percepção se tornem desastres de carreira. No HD do Mundo, o objetivo é converter a mentira do outro em uma ferramenta de calibração para sua excelência. Parte 4. O gatilho do relacionamento e da identidade. A análise profissional de Ian Stone revela que o gatilho do relacionamento é um erro de rastreamento. Em vez de processarmos o feedback, começamos a processar nossa relação com quem o deu. Tecnicamente, descartamos a informação porque achamos que o mensageiro não tem moral ou competência para falar. No HD do Mundo, destacamos que isso é uma armadilha cognitiva. Um colega que você detesta pode ter notado uma falha real no seu fluxo de trabalho. A análise técnica sugere a conversa em duas vias. Separe o conteúdo do feedback do problema de relacionamento. Diga: aceito sua observação sobre o relatório, mas também quero conversar sobre como você me interrompe nas reuniões. Ao separar os tópicos, você evita que um conflito de ego bloqueie um aprendizado útil. O gatilho da identidade é o mais volátil, pois ataca o núcleo de quem somos. No HD do Mundo, explicamos que, se você tem uma identidade, tudo ou nada eis, eu sou um gênio ou eu sou um fracasso. Qualquer crítica desestabiliza seu mundo. A análise profunda mostra que o feedback negativo causa uma distorção de fiação, onde um pequeno erro parece o fim da sua carreira. A solução de Harvard é cultivar uma identidade complexa. No HD do Mundo, ensinamos que você deve se ver como alguém que está em constante evolução, aceitar que você pode ser um excelente gestor que ainda comete falhas na gestão de tempo. Protege sua resiliência emocional, permitindo que você ouça o feedback sem entrar em colapso. A integração desses conceitos exige que você recupere o equilíbrio após o impacto inicial. No HD do Mundo, enfatizamos que a sua identidade não é um estado fixo, mas uma biografia em construção. Em 2026, a capacidade de se recuperar rapidamente de um feedback duro, o chamado bounce back menos, é o que define a longevidade de um líder. A análise final desta parte é clara. Não deixe o mensageiro invalidar a mensagem, nem a mensagem invalidar quem você é. No HD do Mundo, o objetivo é transformar você em um alquimista do feedback, capaz de extrair sabedoria de qualquer fonte, sem perder a sua essência ou a sua autoconfiança no processo. Conclusão desse maravilhoso livro. Obrigado pelo feedback, de Ian e Douglas Stone, assumindo o controle como pedir e filtrar feedback. O HD do Mundo encerra a análise de obrigado pelo feedback com uma síntese profissional. A responsabilidade pelo crescimento é sempre do receptor. A análise técnica final demonstra que, ao dominar seus gatilhos e entender a diferença entre reconhecimento, instrução e avaliação, você para de ser uma vítima das opiniões alheias e se torna o mestre do seu próprio desenvolvimento. No HD do Mundo, reforçamos que o feedback é o dado bruto que você refina para alcançar alta performance. Em 2026,
A agilidade de aprendizado, Learning Agility, é o maior diferencial competitivo, e ela só existe para quem sabe ouvir o que não quer, com a calma de quem sabe onde quer chegar. A análise profunda sugere que o segredo não é esperar o feedback, mas pedi-lo de forma estratégica. No HD do Mundo, destacamos a pergunta de ouro. Em vez de perguntar, "Você tem algum feedback para mim?", pergunte qual é a única coisa que estou fazendo ou deixando de fazer que está impedindo o meu progresso. Isso remove a pressão do interlocutor e gera uma instrução específica e acionável. A integração desta prática cria um ciclo de melhoria contínua que blinda sua carreira contra a estagnação. No HD do Mundo, acreditamos que agradecer pelo feedback mesmo o mais difícil, é o sinal máximo de maturidade e poder pessoal. O HD do Mundo conclui que o feedback é um presente, mas você é quem decide se vai abrir a caixa e como vai usar o conteúdo. Use este guia para transformar cada crítica em um degrau e cada elogio em combustível. Agora, a bola está com você. Qual ponto cego você vai escolher iluminar hoje? E inscreva-se para não perder o próximo upgrade. E deixe seu comentário. Qual foi o feedback mais difícil que você já recebeu? E como ele te ajudou a crescer?